Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um comentário da Lição Jovem. Hoje eu estou um pouquinho solitário, né? Devido a alguns contratempos de mudança. Estou sendo transferido para Monte Azul Paulista. Então, Caieiras, deixei Caieiras e agora vou subir para o Monte Azul Paulista. E nesse processo, gente, para quem já mudou, né? A gente muda constantemente, então é uma bagunça. Eu estou recebendo aqui amigos na minha casa. Então a gente não vai ter hoje um episódio com interações, mas calma aí, tem surpresa para você. Então fique até o final aqui, que eu tenho certeza que você será abençoado, ok? Então a lição dessa semana, a lição 14, a última, né, vai falar sobre o direito à árvore da vida. E eu vou ler aqui o verso para memorizar, que é a base para o nosso estudo. Então, Pablo, coloca aí na tela para nós. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha lá. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É uma cena triste, né? Expulsão do homem do jardim e anjos poderosos com espada, né? Hoje eu estou fazendo uma singela homenagem ao Capitão América, né? Então aqui, só de super-herói eu só tenho a roupa, tá? Mas beleza. Então, Deus protegendo o ser humano de da imortalidade pecaminosa, expulsou eles e protegeu a árvore da vida. Nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre a árvore da vida. Quem vai falar e dar um toque especial é ele, Lucas Igor. Sabe, eu vou contar um segredinho para vocês de bastidor que eu descobri faz pouco tempo, viu? O Lucas, ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele estava andando em outro ministério, né? E aí ele foi rebatizado, assim como eu, né? Eu saí na minha juventude e voltei para a igreja, né? E ele então decidiu voltar à igreja adventista. E isso foi em 2015, se eu não estou enganado. Qualquer coisa o Lucas depois me corrige, né? E ele lembrou, falei: Adriano, você não lembra de mim? Eu falei: não, pessoas feias assim eu não lembro com facilidade, né? Ele falou assim: Adriano, foi lá em Cascavel, você era auxiliar do pastor Dene, e você leu o voto batismal. Aí eu falei: caramba, como assim? E aí lembrei que eu estava presente no retorno do pastor Lucas para a igreja adventista, para os caminhos do Senhor, né? E eu falei: puxa vida, e era verdade, verdade. Então, assim, que interessante, né? Eu não lembrava da situação, porque a gente faz voto batismal antes do batismo, né? A pessoa ali, ela se declara que acredita naquilo, acredita que se submete, né, à Bíblia e às crenças fundamentais da igreja, né? E aí, quando ele falou: não, Adriano, você fez a leitura, o voto, e o pastor Danny, que era o pastor sênior da igreja, que fez meu batismo. Eu falei: caramba, rapaz. Muito interessante, né? Então estou aqui com ele, Lucas Igor, parceiro de ministério, né? Um privilégio ter ele. Não vou rasgar muita seda, né? Porque ele não merece, né? Mas vamos lá, Lucas, o que você tem a dizer ao nosso povo, à nossa juventude? Fala aí, amigão. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olá, pastor Adriano, que bom estar aqui mais uma vez para mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Hoje o pastor Adriano, infelizmente, não teve a minha presença ao vivo junto com ele, a gente está em viagem, eu sei que ele está chorando, está triste, né? Mas final de ano é assim, né? A gente acaba viajando, acaba se deslocando, mas eu tenho certeza que você vai receber muitas bênçãos pela lição de hoje. Já quero aproveitar e desejar para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio das bênçãos de Deus. Não sei se você está assistindo esse vídeo no sábado, agora no momento que foi lançado, ou se você está assistindo outro dia da semana. Se está assistindo no sábado, amanhã já é Natal, né? Se está assistindo outro dia, mesmo assim, mesmo se o Natal já tiver passado, que você tenha tido um Natal abençoado e feliz e que o ano novo seja cheio de grandes bênçãos. E a lição dessa semana fala sobre aquilo que a gente já tem conversado, mas sobre um assunto bem interessante. Eu achei legal alguns pontos e quero destacar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro deles é que a lição
ela traz uma ideia bem interessante quando Adão e Eva pecam. A gente tem falado aí sobre imortalidade, como a imortalidade está atrelada a Deus e não algo que é inerente ao homem, uma alma que tem a imortalidade sozinha e tal, nada disso, a Bíblia não fala disso. E aí quando você olha para a argumentação bíblica, para aquilo que o livro de Gênesis fala, você percebe que é de fato isso. Porque, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, e a lição destaca esse ponto, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, é que Deus coloca os anjos querubins na frente do jardim do Éden para não permitir que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, para que ao tomarem da árvore da vida não se tornassem pecadores imortais, ou seja, a imortalidade não era inerente a eles. Se eles já tivessem a alma imortal, Deus não teria que ter se preocupado. Olha, eles vão ficar para sempre vivos se eles tomarem da árvore da vida, porque afinal de contas eles já seriam imortais. Mas Deus coloca ali uma restrição. O anjo é colocado, os anjos querubins são colocados na porta de entrada do Jardim do Éden para que Adão e Eva não tivessem mais acesso à árvore da vida. E isso é um ponto muito importante que mostra para nós que na argumentação bíblica a imortalidade não era algo inerente aos seres humanos. A gente até já estudou isso em lições passadas, como dizer que o ser humano possui uma alma imortal é tentar atribuir ao ser humano algo que pertence unicamente a Deus, conforme o livro de Timóteo diz que só ele é o único que possui a imortalidade. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que eu achei bem legal da lição, é como foi que o autor da lição, ele fez uma análise assim de um paralelismo entre a imortalidade e condicional do ser humano e ao mesmo tempo o celular com a bateria. A gente sabe, hoje na nossa sociedade a gente acaba se tornando um pouco dependente da tecnologia, né? E quando a gente está saindo, fazendo alguma coisa, uma atividade durante o dia, a bateria do celular acaba, parece que a gente fica preocupado, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E eu me lembro que há não muito tempo atrás, quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia assim, você talvez que é bem jovenzinho, não sabe desse tempo, né? Mas o pastor Adriano é de um tempo que nem existia telefone, que ele é tiozão, a gente sabe, né? Mas até pouco tempo atrás, as pessoas ficavam o dia todo sem se comunicarem, se viajavam, ninguém sabia se estava vivo, se estava morto, mas era normal, a vida era assim. Hoje não, parece que a gente se ficar uma hora sem bateria no celular, a gente já fica meio desesperado, né? E a bateria do celular ela vai acabando conforme a gente vai utilizando durante o dia. E a gente precisa conectar na tomada para recarregar. E a analogia que a lição traz é que a árvore da vida era como se fosse o carregador de bateria do ser humano. Então Deus cria o ser humano com uma bateria 100%, com uma vitalidade máxima. E aí, como que a manutenção da vida era feita? Como que eles recarregavam a bateria? Comendo do fruto da árvore da vida. A partir do momento que o ser humano parou de comer do fruto da árvore da vida, veja como era uma imortalidade condicionada a comer da árvore da vida. A partir do momento que o ser humano para de comer do fruto da árvore da vida, a vida começa a se exaurir. E você repara que na vitalidade dos seres humanos, lá no princípio, quando Deus criou os seres humanos, os primeiros seres humanos viviam muito mais do que nós agora. Por quê? Porque a vitalidade deles era muito maior. Adão e Eva tinham tido acesso pessoalmente à árvore da vida. Era como se eles estivessem com a bateria 100% carregada. Mas desde a entrada do pecado, a natureza humana começou a se degradar, a vitalidade começou a diminuir grandemente e hoje, com um pouco de carga de bateria que nos resta, a gente vive poucos anos, a gente não consegue viver mais, dificilmente a pessoa consegue viver mais do que 100 anos, né? E isso é muito importante também, a lição destaca isso, que para que o ser humano permanecesse na imortalidade, ele precisava comer do fruto da árvore da vida. A partir do momento que foi rompido essa conexão do ser humano com o seu carregador, que era a árvore da vida, o ser humano deixou de existir para sempre. E hoje a lição também fala sobre isso, né? Sobre esse ponto aqui que eu quero destacar, é que nós podemos ajudar o nosso corpo para que a nossa bateria, pouca bateria que a gente tem, dure um pouco mais. Não tem aquele modo economia de energia que tem no celular? Então tá acabando a bateria, alguns celulares dão aquele aviso, quer economizar a bateria? Você clica assim, uma bateria que duraria 20 minutos acaba durando 2 horas, né? Quando a gente segue alguns princípios de saúde corretos, aí a gente pode viver um pouquinho mais, com um pouquinho mais de qualidade de vida. Então vale muito a pena cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui é que quando nós
formos ressuscitados ou glorificados. E por que eu falo sobre ressuscitado e glorificado? Porque aquele que estiver vivo quando Jesus voltar vai ser glorificado em vida, né? O ressuscitado, ele já ressuscita glorificado. A gente não abrir e fechar de olhos, até naquela brincadeira que eu já fiz para vocês lá, de falar que o pastor Adriano vai dar umas 3, 4 piscadinhas até conseguir transformar tudo. Tem alguns que vai ser menos, outros que vão ser mais. E brincadeiras à parte, quando a gente estiver glorificado, nós vamos estar com a nossa bateria carregada 100% novamente. Só que aí, se você ler no livro do Apocalipse, a Bíblia fala lá em Apocalipse que a gente vai continuar comendo do fruto da árvore da vida. Ou seja, nós ressuscitaremos para vivermos a eternidade com Deus, mas mesmo lá nós não possuiremos a imortalidade inerente a nós. Será algo dependente do poder divino que será acessado através do fruto da árvore da vida. E até algo interessante, né? Quando a gente lê lá no Apocalipse, fala que as folhas da árvore da vida serão para a saúde das nações. E aí você fala assim, mas por que para a saúde das nações? A gente já não vai estar 100% saudável? Vai estar sim. Mas tem um texto de Ellen White que eu acho bem interessante, que ela fala sobre isso, que ela diz assim que quando nós ressuscitarmos, todo mundo vai ressuscitar com a estatura que tem. Então, se você tem aí 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m, 1,45 m, você vai ressuscitar com a mesma altura que você tinha. Só que Adão, ele tinha 4 metros de altura e ele vai ressuscitar com os 4 metros de altura que ele tinha. Então, haverá ali entre os ressuscitados uma diferença muito grande nas pessoas. Alguns muito altos, outros bem baixinhos. E aí o que vai acontecer? Conforme as pessoas forem se alimentando da árvore da vida, das folhas também da árvore da vida, porque dá a entender no texto que as folhas são comestíveis, eles vão crescer novamente a estatura original do Criador. Olha que coisa interessante. Então mesmo lá no céu, nós continuaremos crescendo na nossa estrutura física, e não só na estrutura física, mas também na santidade. Lembra do texto? Quem é santo continue a santificar-se ainda. Cada dia estaremos aprendendo mais do amor de Deus e da glória de Deus. E a árvore da vida, ela é na realidade um símbolo de Jesus, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida. E hoje, como eu disse, a gente está na semana de comemoração do Natal, lembrança da vinda de Jesus. Nunca se esqueça desse grande sacrifício que ele fez ao descer do céu à terra, vir a este mundo, nascer na manjedoura, sofrer durante o tempo da sua vida. Ele nasceu na manjedoura, foi criado numa carpintaria e decidiu entregar sua vida numa cruz. Então valorize esse grande sacrifício de Jesus. Eu peço que Deus abençoe seu novo ano de 2023. Pastor Adriano, é contigo. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, valeu, pastor. Pastor Igor aí, gente fina, né? Agora também ele está num distrito, foi transferido, está num distrito pastoral lá em Manaus, né? Deus abençoe ele ricamente. E agora nós teremos o prazer, a alegria, né, de falar aqui com você, o pastor... Peraí, deixa eu só explicar, né? Não deu, gente, por causa das férias, esse final de ano, correria que teve, o pastor Michelson Borges não conseguiu gravar com a gente, né, ter essa interação e tal, mas ele, com muito carinho, ele gravou um videozinho, um pedaço aqui, falando sobre o que nós já estudamos durante todo o trimestre, e vale a pena você ouvir. Então, com vocês, o grande conhecedor de dinossauros e da criação, pastor e amigo meu, Michelson Borges. Fala aí, pastorzão. Olá, pastor Adriano. Olá, pastor Lucas. Que bênção chegarmos ao fim do ano estudando uma lição tão importante, com um assunto tão importante. Parabéns a vocês também pelos resumos que vêm fazendo da lição. Continuem com esse trabalho bonito aí de motivar as pessoas a estudarem a Bíblia, porque esse é o principal propósito da Escola Sabatina, motivar os irmãos a estudarem a Palavra de Deus. Chegamos ao fim de um trimestre, estou aqui com a minha lição dos jovens, imortalidade. A próxima lição vai tratar de fidelidade, uma lição muito boa, a mordomia do corpo, dos dons, nossos recursos e também do planeta. Uma lição muito boa, uma abordagem bem interessante, algumas novidades, inclusive, aí, no que diz respeito ao entendimento da mordomia cristã. Vale a pena você ter a lição e estudá-la a partir de janeiro. E a lição que nós encerramos aqui, a lição deste último trimestre, cujo tema foi imortalidade, nos fez relembrar muita coisa importante nesse assunto que tem que ver com a morte, com a mortalidade, com a imortalidade.
é um dos grandes enganos que tomaram conta da humanidade. Assim como a santidade, a pretensa santidade do domingo, a questão da imortalidade incondicional do ser humano também constitui um dos grandes enganos que tomaram conta do planeta. Começando lá no Éden, quando Lúcifer, usando uma serpente como médium, enganou Eva, fazendo com que ela cresce que não morreria e ainda por cima seria como Deus. A lição, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui, usando o índice dela. Imagino que você deve ter estudado a lição ao longo do trimestre, aprendido muita coisa importante, e aqui fica fácil, então, de lembrar dos principais insights que tivemos ao estudar a lição. 2 vozes, depois vimos palavras importam, aqui as lições, primeira lição e segunda, tratando da questão da importância da palavra. Nós temos que crer naquilo que Deus revelou e não nas mentiras satânicas espalhadas e reforçadas por meio das mídias, né, hoje em dia, porque, como é sabido, toda série, filme, novela, praticamente todos esses produtos da indústria cultural trazem aí ideias espiritualistas, conceitos de espiritismo, de reencarnação, de almas independentes do corpo. Infelizmente, esse bombardeio midiático acaba tornando cada vez mais difícil mostrar às pessoas a verdade bíblica de que, lembra, nós somos uma alma, não temos uma alma dentro de nós. A alma é mortal, como ensina a Bíblia, porque nós somos uma alma. As pessoas, quando morrem, permanecem num estado de inconsciência, porque não existem mais até a volta de Jesus, até a ressurreição. Claro, para aqueles que aceitaram o plano de salvação de Deus, a ressurreição por ocasião da volta de Jesus, aqueles que infelizmente rejeitaram todos os convites de Deus, os ímpios, ressuscitam 1000 anos depois, na segunda ressurreição. Apocalipse 20 deixa isso muito claro. Então, a morte é um estado de inconsciência, a pessoa não existe. Seus pensamentos, suas memórias, seu caráter estão com Deus e são devolvidos por ocasião da volta de Jesus, como vimos também aqui na lição ao longo deste trimestre. Então, os mortos não participam daquilo que acontece aqui no mundo dos vivos. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, deixa isso muito claro, entre outros textos bíblicos. Chaves do Hades, então nós estudamos sobre a questão do inferno na Bíblia, vimos que o inferno eterno de fogo queimando já neste momento é uma invenção pagã, isso vem da cultura grega, não é bíblico. A Bíblia fala assim de um lago de fogo após os 1000 anos, mas não que as pessoas morram e vão neste momento para o inferno e nunca mais sairão de lá e ficarão queimando por bilhões e bilhões e bilhões de anos por causa de uma vida de décadas de pecado. Não seria nem injusto, levando em consideração o caráter justo de Deus. Destruir os ímpios será uma obra estranha de Deus, como diz a Bíblia, mas é a escolha dessas pessoas. E Deus respeita o livre-arbítrio de todos. Então, o que está destinado para os ímpios é a destruição final, é a morte eterna. O oposto de vida eterna é morte eterna. Então, as chamas do inferno, digamos assim, porque a palavra inferno quer dizer apenas sepultura, as chamas do lago de fogo, elas são eternas em consequências, não em duração. Quem queima lá não volta nunca mais, morto, eternamente morto. Ausentes do corpo, quando? Depois, o desejo de Paulo, né? Estudamos aqui textos bíblicos que trazem alguma estranheza também para algumas pessoas, né? Como, por exemplo, quando Paulo diz que preferia estar com Cristo, não quer dizer que ele cresce, que ao morrer iria imediatamente para o céu, até porque o próprio Paulo, em outros textos, como Coríntios, Tessalonicenses 4, né? 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala que os mortos só irão para o céu, os que morreram em Cristo, por ocasião da volta de Jesus. Então, Paulo aqui não estava contradizendo o que ele mesmo escreveu. Ele desejava, sim, ir para Cristo, porque ele sabia que quando morresse, como a pessoa está inconsciente, o intervalo entre a morte e a volta de Jesus é um piscar de olhos. Então, tecnicamente, é como se viajássemos no tempo, né? Inconscientes, quando acordarmos da morte, a primeira coisa que veremos é a volta de Jesus. Repito, se estivermos preparados para isso, se estivermos preparados para isso quando morrermos. Então, na verdade, outro ponto importante também para se lembrar é que muito mais urgente do que pensar que Jesus voltará daqui a 2, 3, 5, 10 anos é saber e ter consciência que nossa vida é frágil. Ela pode
terminar hoje, amanhã, então nós temos que estar todo o tempo preparados, temos que estar preparados para a volta de Jesus ou para o dia da nossa morte. Em comunhão com Deus, em paz com Deus, sendo fiéis, aceitando a graça salvadora de Cristo, aí estaremos prontos para qualquer momento. O milagre em Betânia, o rico e Lázaro, que lições importantes e bonitas essas, né, em que relembramos ali a ressurreição de Lázaro, que é muito clara, emblemática, e nos ensina exatamente a verdade bíblica de que os mortos estão dormindo. Jesus se refere à morte de Lázaro como sendo um sono, e quando ele acorda Lázaro, o traz de volta, Lázaro não diz nada sobre um corredor de luz, algum local onde estavam ali os fantasmas, nada disso. Lázaro simplesmente acorda. Inclusive, a lição de adultos trouxe, a lição de jovens, em algum momento, ela cita isso, as experiências de quase morte, que não são realidades espirituais, pessoas que morreram e voltaram. Não, primeiro, porque não morreram. Elas estiveram à beira da morte, no limiar da morte, mas voltaram. E há pesquisas que mostram que esse estado de baixa oxigenação cerebral promove uma condição semelhante à de um sono no estado REM. Quando a pessoa acorda subitamente nesse estado, estava sonhando, ela tem a nítida impressão de que era uma coisa real, mas era um sonho. Então, essas experiências de quase morte levam a realidades como essas. E se a pessoa tem a mente povoada de conceitos espiritualistas, de reencarnação, de fantasmas e tudo mais, ela frequentemente acaba vendo essas coisas no sonho, né? Só que isso não revela a realidade espiritual. Isso é coisa que ocorre dentro da cabeça. Rico e Lázaro, também estudamos sobre essa parábola, né, que muitas pessoas usam para tentar refutar uma verdade tão clara na Bíblia, que, repito, os mortos permanecem inconscientes até a volta de Jesus ou para ressuscitar 1000 anos depois para condenação, como deixa muito claro, por exemplo, João capítulo 5, versos 28 e 29. Então, a parábola do rico e Lázaro é isso, uma parábola. E com base em parábolas não podemos estabelecer doutrinas. Isso é muito claro. Há muitos elementos nessa parábola que mostram que realmente ela era totalmente alegórica e que o propósito de Jesus a contá-la não era ensinar sobre vida após a morte. Ele faz isso em outros textos. A questão ali era a avareza, era o desprezo do rico para com o pobre e por aí vai, né? Morte, juízo e ressurreição, os mortos diante do trono, espíritos aperfeiçoados, para ele todos vivem. Sessão em Endor, aquele episódio em que Saul vai até uma caverna consultar uma feiticeira necromante e ela faz com que apareça ali um suposto espírito, né, o suposto espírito do profeta Samuel que havia morrido. E nós entendemos ao estudar essa lição que não tem nada a ver, aquilo era um demônio mesmo se passando pelo profeta Samuel morto. Sócrates ou Jesus, a penúltima lição deste trimestre analisa, contrapõe realmente o conceito pagão grego de morte com o conceito bíblico, que traz a verdadeira esperança da ressurreição. Muito boa essa lição. E a última lição do trimestre, o direito à árvore da vida. Nós perdemos o acesso à árvore da vida quando pecamos como seres, como a humanidade, né? Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida. Por misericórdia, Deus não queria que eles tivessem acesso a essa árvore para que não fossem pecadores imortais. Porém, o Apocalipse prevê o momento em que os seres humanos redimidos terão novamente acesso à árvore da vida. Então a imortalidade estará garantida. Assim como a primeira árvore é literal, é histórica, é factual, assim como Adão e Eva de fato existiram, diferentemente do que alguns cristãos progressistas, relativistas, liberais têm ensinado por aí, que eles seriam apenas personagens alegóricos, eles existiram, e a realidade do pecado que está descrita em Gênesis 3, ela é resolvida lá no final do Apocalipse. O Adão real, ele ressuscita também para encontrar Jesus, Jesus que é chamado de segundo Adão no Novo Testamento. A árvore da vida real que nós perdemos, teremos de novo ali no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, a terra que foi maculada e destruída pelo pecado, ela será recriada por Deus no final do milênio. Então as pontas da Bíblia se conectam e mostram que nós temos esperança real diante de nós. Nós possamos realmente dedicar mais tempo a estudar a Bíblia. Aproveite a lição da Escola Sabatina, que é uma ferramenta que faz com que você tenha contato diário com a Palavra de Deus. E assim você estará se enchendo de esperança,
se enchendo com as verdades bíblicas que trazem real sentido à vida e se preparando também para a breve volta de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Show de bola, viu? Pastor Michelson, obrigado pela tua contribuição, viu? E eu sei que nas próximos episódios o senhor estará com a gente aqui, né? Nessa transferência de distrito que eu saí de Caieiras e fui para Monte Azul, quem me apresentou lá no novo distrito foi o pastor Michelson Borges, né? Que da hora. É uma alegria ter amigos no ministério, tá? Então, assim, gente, nas próximas semanas não poderei gravar os episódios dessa nova lição. Nós vamos ficar em stand-by, né? Vamos ficar aqui porque eu tenho uma mudança para fazer. Estou em férias. O Lucas também deve estar lá em Foz do Iguaçu, Guaíra, lá no Paraguai. Não, no Paraguai. Paraguai ele foi dar um pulo lá. Mas lá no Paraná, com a família dele lá. Então está difícil a gravação. Hoje você está vendo o estúdio montadinho aqui, mas da próxima vez será numa nova casa, tá? Uma nova casa. Então, assim, eu quero agradecer muito vocês que nos acompanharam. Comecei esse projeto aqui dentro do canal Minuto Profético para atender os meus jovens de Caieiras e todos aqueles que se interessarem, né? Então, nós vamos continuar o projeto, mas não teremos as primeiras lições gravadas. Mas a qualquer momento, nós voltamos. E, claro, o canal Minuto Profético vai voltar às suas atividades. É o que eu mais quero. Estou mais ativo aí no Instagram. Falando isso, eu quero agradecer a Deus que nós passamos aí dos 20 mil seguidores, né? Louvado seja Deus. Se você não segue a gente, né, segue lá, @Cecílio7. E também siga o pastor Lucas Igor, né? @pastor Lucas PR Lucas Igor. Também o Michelson Borges, né? Se você não segue ele, segue lá, criacionismo, @criacionismo é do pastor Michelson Borges, tá bom? Então, assim, vamos voltar às atividades, tá? Em janeiro vamos voltar. Eu só queria dar um fechamento aqui, uma contextualização para você. Esse semestre foi um semestre muito, assim, dificultoso, né? Nós tivemos um programa jovem no meio do ano, né, chamado Recalculando a Rota, e isso exigiu muito da minha atenção, né? Depois nós tivemos evangelismo público aqui em Caieiras. Então, para quem acompanha o nosso canal, percebeu que nós caímos a produção. E depois veio a minha cirurgia, né? Fiz uma cirurgia de hérnia inguinal e umbilical, né? Tô ficando velho com esse negócio aí. Então, antes da cirurgia, a dor, e depois a pós-cirurgia, que foi terrível, né? Depois disso, gente, também teve nesse meados aí, eu fiquei sem carro. Parece que é coisa estranha, mas ficar sem carro hoje é terrível, né? Apesar de ter trem aqui, tive muita dificuldade, então gastei muito tempo na locomoção, então isso diminui o tempo de produção de conteúdo. Outra coisa que passamos aqui foi a questão da transferência, esse vai, não vai, então a gente fica naquela angústia, enfim, aí saiu a transferência. Outra coisa que eu prometi dizer em alguns episódios passados, né? Que eu falei que revela ou não revela? Não, eu vou revelar. Então, é isso, ó. A minha esposa estava grávida. Estava grávida. E naquele dia estava tudo certo com o bebê. Mas após a 8ª semana, a Poliana perdeu. Nós perdemos mais um bebê. Para quem me acompanha há algum tempo aqui, sabe a nossa dificuldade de ter bebês. Graças a Deus, nós temos a Manuzinha, né? Então a gente está tentando um segundo para dar um irmãozinho para ela, né? Enfim, então teve isso também, gente. Depois, na despedida, eu fui para do campo, né? A gente chama campo aqui, da Associação Paulista Leste, onde eu trabalhava, e agora vou para a APO, a Associação Paulista Oeste, e na marginal ali parei num lugar de segurança, né? Quase um barulhinho do carro, e do nada, gente, brotou 3 pessoas ali. E fui assaltado, né? Eles me agarraram, um agarrou por trás, outro veio com uma arma, entraram no carro, pegaram meu celular, inclusive eu tô aí na luta para tentar comprar um celular. Pegaram o cartão de crédito, o óculos da minha esposa, mas foi um susto, e graças a Deus pude voltar para casa e rever minha família, né? Então, gente, este semestre foi um semestre muito agitado, de muitas emoções, né? De deixar o distrito de Caieiras, ir para um novo distrito, que aliás nos abraçou muito bem, né? Quero fazer
né? Se eu fizer 5% daquilo que eu fiz em Caieiras, né, amando as pessoas, eu me darei por satisfeito. Mas eu quero amar mais, eu quero me doar mais para Monte Azul e todas as cidades ao redor, né? Então, conto com a sua paciência. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tá certo? Se você que assiste não é inscrito, se inscreve, compartilha aí para a tua classe de jovens, que eu tenho certeza que vai continuar abençoando. Ok? Esse é o mais um comentário da Lição Jovem, que vai continuar. E o canal Minuto Profético também vai continuar. E para isso, eu preciso que você fique firme aí, espere que logo, logo voltaremos. Deus abençoe vocês. Quero terminar com uma oração. Pai querido, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoa. Até aqui o Senhor esteve comigo, esteve com o pastor Lucas em todos os episódios, com os nossos convidados, com os nossos jovens adultos, né, nossos irmãos que assistem, compartilham. Então nós louvamos o Senhor por tudo isso e queremos pedir, meu Deus, que em 2023 faça o dobro daquilo que o Senhor fez por nós. Nos use poderosamente para pregar o Evangelho, encher a internet de coisas boas, dá-nos sabedoria, dá-nos o teu poder. Abençoe esse jovem que está ouvindo, assistindo, esteja com ele, esteja também com o Pablo, Pai. O Pablo é o nosso editor e ele, nesses últimos dias, passou com dificuldade na casa, com chuva, equipamento queimando. Então, Senhor, abençoe ele ricamente, porque tudo que nós fizemos aqui, se não fosse pelos dons e talentos dele, nós teríamos muita dificuldade. Então, Senhor, abençoe ricamente o Pablo, esteja com ele também e a sua mãe, sua família. É o que lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Valeu, Lucas. Valeu, Pablo. Valeu, jovens que nos acompanham. Então, nos vemos aí num próximo episódio, se Deus assim permitir. E lembre-se, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Fui. Agora é fui, não fomos, né? Fui. Tchau.